vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Shalom, queridos. Bom dia, muito bom estar aqui com você. Hoje é um dia especial, né? Dia das Mães, mas o presente que a gente tem a dar hoje é estudar um pouquinho da palavra, mas explicar um pouquinho desse período tão interessante que nós vamos estar estudando hoje, que é esse período aí da interbíblico, tá? Então vamos lá, vamos orar, vamos adorar o nosso Deus antes de nós começarmos, porque com certeza vai ser uma aula muito edificante, muito boa com relação aos conhecimentos que Deus tem a nos entregar nessa manhã, ok? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, te agradeço, Senhor Deus, primeiramente pela vida que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos entregado, apesar, Senhor Deus, de às vezes olharmos as circunstâncias ao nosso redor e ela não ser aquilo que nós imaginamos, mas o Senhor tem o controle de tudo e sabemos, como a tua santa palavra diz, que tudo ocorre para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu creio, Senhor Deus, que tudo que irá acontecer, não está fugindo das suas mãos, e o Senhor estará nos abençoando. Senhor, seja com cada mãe hoje, nesse dia, que comemoramos os dias das mães. Abençoe, Senhor Deus, esse ministério, abençoe, Senhor Deus, essas vidas, porque ser mãe é um ministério, é um serviço. Abençoe-os de forma sobrenatural, Pai. É que eu lhe peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Sim, claro, nos deu uma aula tremenda essa manhã. Que o Santo Espírito possa conduzir cada palavra que for dada, cada palavra que for ministrada, porque entendemos que o Senhor sempre terá o melhor para as nossas vidas. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje, como estou falando, hoje é uma aula bem especial. A gente vai estar falando sobre o período interbíblico, ok? E esse período, ele não está na Bíblia, né? Porque nós paramos ali em Malaquias, foi o último livro. Então, antigamente, bem antigamente, não cheguei não, eu fiquei sabendo disso, né? E tinha as Bíblias antigas, elas tinham 4 folhas em branco. E eu já peguei uma Bíblia dessa uma vez para ver, né? Na realidade, as primeiras Bíblias minhas eram assim. E eu achava que era para fazer anotações. Mas depois eu descobri que aquilo ali, na realidade, simbolizava, os 400 anos que Deus esteve em silêncio, que Deus não falou nada. Então é um período bíblico, que nós estaremos estudando, que não é, quer dizer, um período da história que não é bíblica, somente conhecimento. A gente vai ver onde surgiu várias coisas. Fique aí, fique ligado, que a gente vai estar falando a respeito desse tempo extraordinário, ok? Que é esse período interbíblico, tá? Então, para a gente começar, a gente vai ter nessa aula aí, os antecedentes políticos, culturais e religiosos, que antecederam o quê? A época de Jesus Cristo, aquela época que nós estudamos o Novo Testamento, aquela época que nós falamos sempre no Novo Testamento. Então nós estaremos antecedendo, esse período interbíblico, antecede esse instante, tá? Então a história do Antigo Testamento, ela termina ali, com Israel sobre o cativeiro assírio, Israel sobre o cativeiro assírio, fazendo um breve resumo de tudo aquilo que nós já estudamos. Então, Israel, como nação, ela foi dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, e ficou então chamado Reino do Norte, isso depois de Salomão, o rei de Salomão. Então foi dividido, então ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou chamado Israel,
né, que eram as 10 tribos, e o reino do sul, chamado Judá, né, com as duas tribos, né, Judá e Benjamim. Ok? E é claro, né, os levitas aí espalhados por todas as outras tribos, né, porque eles não tinham um local definido. Então, os assírios eles foram levando Israel durante vários períodos, ou seja, a tribo do norte, né, as tribos do norte, a parte do norte de Israel. Então, eles foram levando essas 10 tribos com o decorrer da história, tá? Porque os seus reis, né, sem tirar nem pôr, todos os reis ali daquela época eram reis muito maus. Quando eu falo mal, era que não faziam a vontade de Deus, ok? Então eles foram, é um grande exemplo dele, né? Foi o rei, que agora eu me esqueci o nome, né? Fugiu o nome, esposo da... Ih, meu Deus, acho que de manhã tá dando blá blá aqui na mente aqui. Jezabel, né? Então, Acabe, né? Agora veio o nome. É só lembrar o nome da mulher dele, veio o nome dele. Então, é um exemplo desse rei, né? Desses reis maus do norte, ok? Então, eles foram sendo levados durante muito tempo, foram levados, e chegou o momento, então, de Judá. Judá, sob o cativeiro babilônico, eles foram levados, né? E ficaram lá na Babilônia 70 anos, né? Então, a maioria, os líderes, né, as pessoas eminentes de Israel foram levados para a Babilônia. E depois de 70 anos, começou a vir o regresso, mas o regresso não de muitos, né? O regresso de poucos. Então, parte dos judeus regressaram, cerca de 50 mil voltaram à Palestina, né? Isso aconteceu lá no século 6 e 5 a.C., ok? Então, esse regresso, eles começam lá a construir os muros, né, o templo primeiro, depois os muros, e então, depois de que eles fazem tudo isso, né, realizam tudo isso, então entra aí os 400 anos de silêncio, né, que é o período interbíblico. Então, esse ato aparece uma figura muito importante, né, e nós vamos falar desse pessoal aí, ok? Tá bom? Então, eles estavam vivendo sobre o. Essa aí é a Palestina na época de Jesus Cristo. Tá? A gente vai ver aí um pouco como ela está. Algumas questões aí que a gente ouve falar, né? Então a gente tem aqui, né, toda a Judéia, Samaria está nesse local aqui. Então Jerusalém, né, bem aqui embaixo. Tá? Então a gente começa a ver aí a posição, né, dos locais. É interessante nós olharmos o mapa e lermos, né, o Novo Testamento, vendo todos esses locais, né, essas regiões aí onde são faladas no Antigo Testamento, né, Galileia está lá em cima, né, Cafarnaum, nós temos aqui a Gadara, né, isso aí são nomes que vão ser falados durante todo o Novo Testamento, e é legal você entender, né, onde estavam acontecendo essas coisas, essas regiões todinhas aí. Tranquilo? Tá? Então, o que acontece? Israel, então, ele termina aquele período ali do Antigo Testamento, eles estão sob o Império Persa, tá? Eles estão debaixo do Império Persa. O Império Persa, esse mapão aí, toda essa parte aí, tá? Que fala do Império Persa. Então tá tudo aí mostrando nesse mapa aí, todo o Império, ok? Então olha só como ele era grande, né? Um enorme aí, o Império Persa, pega aqui, né? Turquia, quase chegando à Grécia ali, pega um pedacinho da Macedônia, e vem descendo, pega um pedaço aqui da África, né? É muito legal esse mapa. Mostra toda essa parte aqui a nossa amiga Jerusalém está aqui, né? Que é o nosso foco de estudo, está aqui. Mas ele vai pegando Babilônia, desce até parte da Índia. Então é todo esse contexto aqui é o Império Persa, né? Um império magnífico, um império grandioso,
tá? Que ele viveu do ano 500, ele foi do ano 538 a.C. e vai até o ano 331 a.C., ok? Então, nós temos aí o rei Dario, que era o imperador dos Medos. Então nós temos também o imperador Ciro, né, que se torna o imperador de toda parte toda a Pérsia, ok? Então ele confirmou muitos dos judeus em suas posições de autoridade governamental. Então o Ciro ele fez isso, né? E era bem interessante que ele tinha uma política diferente da Babilônia. A Babilônia, como a gente já viu aí, né, na realidade não é isso a tradução do nome Babilônia, mas a ideia que se dá de Babilônia é confusão. Então a Babilônia fazia exatamente isso, ele tirava os líderes, né, de um país, tirava aqueles líderes, porque os líderes eram as pessoas pensadoras, eram aqueles que faziam realmente as coisas acontecerem. E eram os formadores de opinião. Então o que acontecia? Eles tiravam o líder da região e colocavam esse líder em outro local, tá? E traziam outros líderes de outros locais e colocavam ali, para que esses líderes novos colocassem outros referenciais, onde que aquele povo, na realidade, vivesse uma confusão. Tá? E isso foi o que aconteceu lá em Samaria. Tá? Houve aquela confusão, mistura de pessoas de outros locais, de outros países, outras culturas, acontecendo naquela região. Ok? Então é nisso aí que a gente está... A Babilônia tinha essa característica. Só que então a Babilônia sucumbiu ao Império Persa. E o que acontece? Quando ele sucumbe ao Império Persa, ele tinha uma outra ideia, uma outra filosofia, ok? Uma filosofia bem diferente. Então eles começaram, através dessa nova filosofia, né, a filosofia do Império Persa, os líderes eles começam a ser tornando, né, vindo novamente aos seus países de origem, ok? E né, nesse período aí que nós vemos retornando aí nós tivemos a primeira volta, que foi Zorobabel, tá? Então Zorobabel ele era um príncipe da linhagem real de Davi. Então ele dá o início à reconstrução do templo, porque o templo era a coisa mais importante para os judeus, não tanto os muros, mas o templo. Então eles começam a reconstruir o templo. Zorobabel vem e começa a reconstruir o templo. É claro, não era o templo de Salomão, não tinha a mesma magnitude do templo de Salomão, mas era um templo, né? Era um templo do Senhor, ok? Então teve logo depois a segunda volta, né? Foi sobre Esdras, no ano 485 a.C. Então dá-se início a algumas reformas, as quais deveriam ser resultado a longo alcance. Tá? Então as reformas de Esdras, principalmente na questão religiosa, né, mudou bastante, porque eles estavam vivendo ali uma situação muito complicada, porque esses 70 anos da Babilônia fez com que o povo perdesse um pouquinho a sua identidade religiosa. Eles não sabiam mais como eram, as leis de Deus que tinham sido estabelecidas tinham sido esquecidas por esses homens aí, ok? Então, e logo depois nós vemos então a terceira volta, sobre Neemias. Foi no ano 445 a.C. E depois Malaquias deu continuidade a reformas iniciadas por Esdras. Então os judeus que optaram por permanecer na Babilônia contribuíram financeiramente com os que voltaram, a fim de pudessem construir o templo e a cidade de Jerusalém. Os adversários da construção do templo era uma combinação de povos, ok? Os povos que ali, como já falei, foram deixados ali. Então, após a deportação sobre os assírios, os babilônios, os povos trazidos por Sargão, né, para povoarem o país, os inimigos anteriores dos dois reis de Israel, de Judá, que em sua ausência, né, tiveram a oportunidade de estender seus limites e suas influências para aquela região. Então era todo esse povo que estava ali. Os descendentes dos casamentos mistos destes grupos foram chamados o quê?
os famosos samaritanos. Nós vemos falando lá no Novo Testamento. Então, daí a razão dessa rivalidade encontrada no Novo Testamento entre judeus e samaritanos. Tá? Então, teve outro agravante também com relação aos samaritanos, né? E depois eles vêm e constroem um templo, né? Um templo deles lá para adorar ao Senhor, né? Diferente de lá de Jerusalém. Então, em 536 a.C., sobre a pregação de Ageu, Zacarias, né, a reconstrução do templo finalmente chegou ao fim. Então, nesse período, o oficial mais que tinha o mais alto escalão era o sumo sacerdote, o qual era escolhido mediante a aprovação do governo persa. Tá? Então, não era o povo de Jerusalém, não era o povo de Deus que escolhia, na realidade, o sumo sacerdote. Era o povo persa, o governador persa. Então, anos mais tarde, ainda durante o período interbíblico, né, como eu falei, houve lá a construção, né, do templo lá no Monte Gerizim. Os samaritanos construíram lá e isso aí ainda contribuiu mais ainda nessa questão dessa rivalidade entre judeus e samaritanos. A gente vê isso lá quando a mulher samaritana fala com Jesus Cristo, em João capítulo 4. Okay? Mas o Império Persa ele foi seguindo, né? A história foi indo adiante. E o que acontece? Nós vemos um outro império aparecendo. Isso é bem importante nós pararmos nesse momento aí, porque é um momento bem importante para o povo judeu, né? Ali para Jerusalém. Vamos lá. Alexandre o Grande se torna senhor do Oriente Médio ao derrotar os persas em Cânico, Isso e Galgamela ou Arbela, tá? Que foram as grandes batalhas que aconteceram. Eu vou mostrar daqui a pouco no mapa onde aconteceram essas batalhas, que destruiu, né, basicamente o Império Persa. Alexandre o Grande, ele veio, né, na verdade, lá da Grécia, né, eles vieram tomando todo o Império Persa, e essas 3 batalhas aí destruíram basicamente o Império Persa, né, dando a ele o Império Grego, né, que é o Império Helênico. Então todo império que era persa passa agora pelo processo de helenização, tá? Que é transformar o Império Persa, né, com a sua cultura, em o Império grego agora. Só que o que acontece? Aí é um mito, tá? É um mito, ok? Que eu vou falar agora. Não é algo. Essas aí são as batalhas, né, que aconteceram aí, tá? Tem aqui, ó, Grânico, tá? Isso, tá? Foi aqui, né? Aí a Galgamela, tá? Aqui, nessa região aqui, tá vendo? Então foram essas 3 batalhas aqui que destruíram basicamente o Império Persa. Tá? Essas 3 batalhas destruíram o Império Persa e que deu a entrada a Alexandre o Grande, que dominou toda essa região do Império Persa, tá? E é claro, ampliou mais ainda o Império. Okay? Então esse aí foi o Império de Alexandre o Grande, tá? Pegando a parte aí do Império Persa e agora também a questão da Grécia, né? Então nós temos aqui, na realidade, veio daqui, né, de Alexandre o Grande, dessa região aqui da Pérsia. Então veio tomando toda essa região aí, tá? Agora passa a ser do Império do Alexandre o Grande. Tá, então vamos lá. Existe uma lenda, tá? Existe um mito, a gente não sabe se é verdade, mas é um mito bem contado, né, de que Jerusalém sempre foi um queridinho de Alexandre o Grande. Por quê? Né? Por quê? Aí vem a história da lenda, né? De que Alexandre o Grande ele era muito místico, né? Essas questões dos deuses, né? Religiosa para Alexandre o Grande era algo, um contexto muito real na vida dele, e ele acreditava nessas questões assim piamente, tá? Então essa era a vida de Alexandre o Grande. Então ele vai
quando ele vem caminhando, né, quando ele vem caminhando aqui pela beiradinha aqui deixa eu botar aqui, né, quando ele vem caminhando, vendo com o seu exército nessa região aqui, tá? Quando ele ia chegar, né, estava chegando ali próxima de Jerusalém, ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho de que um sacerdote, né, um homem, viria vestido de branco e sairia da cidade, né, de uma cidade específica lá, no sonho dele, e esse homem ele sairia dessa cidade em direção a ele, e ele se ajoelharia e esse homem o abençoaria para que ele tivesse, para que todas as outras batalhas, para que quando ele dominasse todo o restante do império persa, ele fosse bem sucedido. Então ele teve esse sonho. E é interessante que, segundo esse mito, segundo essa lenda, quando ele estava chegando em Jerusalém, estava próximo ali na época da festa dos tabernáculos, o sacerdote também teve um sonho, né? Teve um sonho e saiu da cidade. E nesse sonho ele saía da cidade e abençoava um grande líder, um grande governador que estaria vindo para governar o mundo de então. E o sacerdote ele então sai e vai fazer esse momento, e quando Alexandre o Grande ele vê esse sacerdote vindo em sua direção, ele lembra-se do sonho que ele teve. Então acontece exatamente como o sonho. Ele se ajoelha, ele é abençoado pelo sacerdote e ele coloca uma ordem, né, que a cidade desse sacerdote não deveria ser tocada, não deveria ser colocada à mão. E quando a gente fala não ser tocada, é no sentido de eles não interferirem na adoração desse povo, não interferirem em nada que esse povo estava fazendo. Então eles deveriam continuar com a sua cultura, com a sua religião. Então, essa questão da helenização, ou seja, colocar todo o pensamento helênico sobre as regiões, né, sobre todos os locais que eram dominados por essa questão, por esse mito, por essa história, faz com que Israel não fosse tocada, tá? Não fosse tocada pelo Alexandre, né? Por esse processo de helenização, tá? Então, por esse motivo, Israel passa a ser assim Israel, né? Jerusalém passa a ser o queridinho de Alexandre o Grande, ele não é tocado. Só que o que acontece? Alexandre o Grande, ele morre, tá? Alexandre o Grande, então, ele morre, e ao morrer, né? Ao morrer, e ele viveu pouco tempo, né? Ele morreu com 33 anos de idade, em 323 a.C. Tá? Então, quando ele morreu, o seu império todo ele foi dividido, tá, em basicamente 4 partes. Tá? Ele foi dividido em basicamente 4 partes, ok? Então essas foram as partes aí em que o império foi dividido, né, depois da morte de Alexandre, ok? Então toda essa parte aí. Tá? Então eles foram divididos, e as 2 partes mais importantes para a gente agora nesse estudo, né, é essa parte aqui, tá, que eu acho que é cinza. Tá? Por que eu acho? Porque eu sou daltônico, tá bom, gente? Tem umas cores para mim é meio um pouquinho diferente do que vocês. Então parece ser um cinza, e aqui verde. Mas qual cor é essa aqui? Toda essa outra região aqui, tá? Então essa região aqui de baixo, né, vocês veem aqui essa legenda aqui, nós temos o Império Ptolomeu, que foi um general, tá, um general de Alexandre o Grande, tá bom? Aí nós temos esse império aí que é chamado Império Ptolomeu, que tinha como capital Alexandria, né? Bem aqui, lá no Egito.
ok? Então nós temos o Império Ptolomeu e o outro império aqui em cima, tá? Nessa outra parte aqui, chamado do Império Seleucida. Aqui, ó, Império Seleucida. Então tem os Ptolomeus e os Seleucidas. Gravem esse nome, porque são os nomes mais importantes para a gente. Os outros não tem muita importância para a gente, né? Não tem muita importância. Então nós temos aqui, Alexandria era a capital do Império Ptolomeu, e Antioquia, tá aqui na Ásia, tá? Antioquia era a capital do Império Seleucida. Nós conhecemos, né, o último líder, um dos últimos líderes do Império Ptolomeu. Aquela mulher que tomava banho de leite, que tinha a questão da cobrinha, né? Todo mundo já conhece aí, né? Que era o pessoal acha que era uma faraó, né? Mas não era faraó, ok? Ela estava debaixo do Império Ptolomeu, que era Cleópatra, ok? Então até Júlio César, né? Que é um imperador romano, ele se casa com Cleópatra para que o Império Romano, né? Depois a gente vai falar sobre isso, ele aumentasse, né? Ganhasse essa região todinha aqui. Mas o Ptolomeu, né, que era esse imperador, Ptolomeu, ele era bem fiel, né, bem fiel às questões do Império Grego, né, de Alexandre. Ele era bem fiel a Alexandre. Então, como os Ptolomeus tomavam aquela região aqui da Palestina, os judeus foram deixados também quietinhos, tá? Foram deixados quietinhos ali e eles não eram tocados. E algo interessante acontece nesse momento aí. O Império Ptolomeu, eles crescem de uma forma tão grande, né? Eles crescem não, eles ficam ali tão fiéis a Israel, a Jerusalém, que os Ptolomeus, né, todos os líderes dessa época, chamados de Ptolomeus, né, como se fosse um título, né, quando ele chama rei fulano, era Ptolomeu fulano, ok? Então, por gostarem tanto disso, de Jerusalém, eles pegam o livro da lei, né, o livro da lei, eles pegam a Tanakh, a gente já estudou sobre isso lá na primeira aula, né, que é o Antigo Testamento judaico, chamado de Tanakh, que é Torá, Nevlim e Ketuvim. Então eles formam o Antigo Testamento, ok? Então eles pegaram o Antigo Testamento e traduziram para o grego, tá? Traduziram para o grego e foi chamado então a Septuaginta, tá? A Septuaginta. Então foi o que aconteceu nesse momento aí, ok? Então o Império Ptolomeu centralizado no Egito. Deixa eu ler aqui um textinho para ficar mais fácil para vocês entenderem. E tinha Alexandria por capital. Então a dinastia governante, aquela fatia do império, veio a ser conhecido como os Ptolomeus. Como eu já falei, todos eles eram chamados Ptolomeus. Então o Império Seleucida centralizava-se na Síria, tá? Que tinha como capital Antioquia. Alguns dentre a casa ali reinante receberam o título de Seleucido, tá? Seleuco, não todos, mas alguns têm o nome de Seleuco. Mas em diversos outros foram chamados de Antíoco, até por causa da capital, que era Antioquia. Então, a Palestina, ela estava aqui entre esses dois impérios, então, tá? Espremidas ali entre esses dois impérios. E veio a se tornar na realidade, ela acabou se tornando um troféu para esses dois. Até porque, né, é bem interessante nós entendermos isso, nós temos um deserto do lado de cá e nós temos um mar do lado de cá. A faixa que tinha de terra, que era muito boa para se conseguir passar
entre a Ásia e a África era Israel. Então essa região aí era extremamente preciosa para esses reinos que ali estavam, ok? Mas vamos lá, então, a princípio os Ptolomeus dominavam essa região, dominavam por 122 anos, do ano 320 ao 198 a.C. Porém, os judeus gozavam nessa época de boas condições, né, nesse período, sobre o Império Ptolomeu, como eu estava falando. E neles, né, eles fizeram a Septuaginta, traduziram esses livros, do Antigo Testamento para o grego. Não somente os livros do Antigo Testamento, eles traduziram outros livros, chamados livros apócrifos também, 7 livros e mais algumas outras partes, que esses outros 7 livros não faziam parte da Bíblia original, tá? Isso tem que ficar bem claro, não fazia parte da Bíblia original, passou a fazer parte depois, num concílio bem mais adiante. Tá? Mas esses 7 livros não faziam parte da Tanakh, tá? Que é livro de Macabeus, Tobias, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, e alguns outros livros agora que eu não me lembro de cabeça, tá? Mas eram 7 livros aí que faziam parte e alguns outros trechos de outros livros, tá bom? Fazia parte também. Vamos lá. Eu não sei o que eu substituo por essa palavra. Okay. Então, o que acontece, né? Então houve uma batalha por essa parte aí, em 198 a.C., Antíoco III da Síria, ele derrotou o Egito, e a Palestina passou a ficar sob domínio agora dos Seleucidas. Então, em virtude disso, né, toda aquela paz que Israel tinha, a paz que Jerusalém tinha, acabou. Então, os judeus, né, de duas facções, a casa de Onias, né, que é pró-Egito, a casa de Tobias, que é pró-Síria. Então, houve a guerra entre eles ali também. Então, foi nessa época que a Palestina foi dividida em Galileia, Judéia, Samaria, Pérea, Traconites. É aquele mapa que a gente viu lá no início. Deixa eu voltar para ele aqui. Isso, tá? Então foi nessa época aqui, tá? Nesse instante que a Galileia, né, a região de Jerusalém, Palestina, né, que chamada Palestina, foi dividido nessas áreas, tá? Foi debaixo desse governo aí, ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, onde que eu estava. Tá, mais adiante, ok.